Oi, pessoal, bem-vindos ao quarto dia de Ecofórum. Esse é o 8º Ecofórum em tempos de pandemia. E a primeira palestra de hoje é a teoria de Thomas Malthus e a pandemia do Covid-19. Eu queria ressaltar que esse evento é produto da disciplina Seminários 1 e 3 do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada da Universidade Federal de Lavras e que ele está acontecendo de forma virtual devido ao momento de isolamento social que a gente está vivendo por causa da pandemia do coronavírus. E que se você se inscreveu para esse evento, o link para assinatura da lista de presença está na descrição desse vídeo e é fundamental que você assine para receber o seu certificado no final do evento. Meu nome é Ana Luísa, eu sou mestranda do programa e eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre quem foi Thomas Malthus. Bom, para começar, quem foi Thomas Robert Malthus? Ele foi um economista britânico, filho de pais ricos, donos de fazendas, de terras. Ele viveu entre 1766 e 1834, foi um período onde acontecia a Revolução Industrial. Ele era professor de economia e pastor anglicano, foi muito influente na economia política e na demografia, e ele é considerado o pai da demografia. Em 1798, ele publicou a primeira edição desse livro, que é chamado Ensaio sobre a População. Ele foi publicado ao todo em 6 versões, em 6 edições, e foi nele que Malthus começou a expor suas ideias sobre o crescimento populacional e sobre o descompasso que existe entre o crescimento da população e o crescimento da oferta de alimentos. E aí eu tomei liberdade para trazer um trecho desse ensaio, o seguinte, abre aspas, a população, quando não controlada, aumenta em progressão geométrica. A subsistência aumenta apenas em progressão aritmética. Um pequeno conhecimento dos números mostrará a imensidão do primeiro poder em comparação com o segundo. Mas, Ana, o que Malthus quis dizer com isso? Eu trouxe uma representação aqui bem simples. Nessa seta azul está o passar do tempo, e na parte de cima eu estou representando o crescimento da população. Aqui a gente tem uma população inicial X, que com o passar do tempo ela cresce geometricamente. Isso quer dizer que quanto maior ela é, maior ela será no futuro. Então, para Malthus, quanto maior a minha população hoje, maior ainda ela será amanhã. Em contrapartida, na parte de baixo, os talheres representam a produção de alimentos, que Malthus chamava de subsistência. E essa, com o passar do tempo, ela cresce apenas em progressão aritmética. Então, o crescimento é significativamente menor e mais lento quando a gente compara com o crescimento da população. Mas por que ele problematizou esse descompasso entre a produção alimentícia e o crescimento da população? Quando Malthus assumiu essa ideia, a intenção dele era dizer que chegaria um momento de crise, onde os alimentos disponíveis não seriam suficientes para manter a população que estava ali. E esse crescimento indefinido, somado à não disponibilidade para todo mundo de alimentos, não seriam suficientes, ela geraria pobreza, miséria e conflitos. E aí Malthus sugeriu que deveriam existir mecanismos para estabilizar essa população e ele assumiu que a própria natureza possuía mecanismos naturais para fazer essa estabilização. E aí esses reguladores estavam divididos em 2 grupos, os preventivos e os positivos. Os preventivos seriam aqueles que partiriam de nós, seres humanos, e que teriam como objetivo diminuir a taxa de natalidade. São eles retardar o casamento até atingir uma condição econômica favorável para criar dignamente uma família, se manter celibatário ou solteiro, caso você não atinja essa condição econômica favorável, o aborto ou o infanticídio. E os positivos seriam aqueles naturais, que aumentariam a taxa de mortalidade, que seriam as secas, as pragas, as enchentes, terremotos, pestes, epidemias. E o único que tem intervenção do ser humano nesses naturais, que Malthus disse, são as guerras. E por que ele quis falar sobre esses mecanismos de regulação? Malthus assumiu que a população não deveria ser dependente da providência divina. A população não deveria esperar que esses eventos ocorressem para controlar o crescimento populacional, então ele sugeriu essas medidas. E quando se falava de pobreza e miséria, com Malthus ele era muito convicto. Ele assumia que programas de auxílio ou leis de amparo aos pobres, elas traziam muito mais prejuízos do que benefícios para uma população. Por que ele achava isso? Ele dizia que quando você auxilia os pobres, você dá condições para que eles sobrevivam e se reproduzam.
E com a reprodução de pobres, eles perpetuariam a condição de pobreza naquela sociedade. Sem contar que ele dizia que os ganhos monetários que essas pessoas ganhavam eram artificiais e não eram merecidos, e isso possivelmente aumentaria o consumo de futilidades e os vícios, intensificaria os vícios. E para mostrar um pouquinho como Malthus pensava, eu trouxe um trechinho também do ensaio, que eu acho que é bem representativo, e eu vou ler para vocês, que é o seguinte, abre aspas. Todas as crianças nascidas além do que seria preciso para manter a população nesse nível devem necessariamente morrer, a menos que seja aberto espaço para elas pelas mortes dos adultos. Para atingir de maneira consistente, portanto, devemos facilitar ao invés de tentar de maneira tola e em vão impedir as operações da natureza para produzir essa mortalidade. Mas, acima de tudo, devemos reprovar remédios específicos para doenças avassaladoras, e aqueles homens benevolentes, mas muito enganados, que estavam fazendo um serviço para a humanidade, projetando esquemas para a total extirpação de determinadas doenças. Eu acho que isso resume muito bem tudo que Malthus queria expor através de sua teoria. E aí, o que aconteceu na época que ele publicou esse ensaio e essa teoria foi disseminada? Ela foi vista como uma novidade, foi muito importante no desenvolvimento de outros estudos, isso é fato. Muitas novas áreas de estudo, inclusive, surgiram nessa época. Os próprios modelos de crescimento populacional começaram a surgir a partir daí. A ecologia de populações começou a surgir a partir daí. Mas as principais críticas em relação à teoria de Malthus é que ela ignora o avanço tecnológico que era iminente. A gente estava falando da época da Revolução Industrial. E ela ignora também a expansão dos meios de produção, que seria, de certa forma, uma maneira de resolver o problema do crescimento em progressão aritmética da produção de alimentos. Mas como é que a gente pode confrontar essa teoria de Thomas Malthus com a pandemia do Covid-19? Primeiro é tentar extrapolar como Malthus enxergaria o que a gente está vivendo hoje. E imagina-se que Malthus interpretaria a pandemia como um mecanismo positivo de regulação promovido pela natureza. Ele seria contra os meios de contenção e da contenção da disseminação da doença. Possivelmente ele acharia normal e aceitável a morte de milhões de pessoas. E quando a gente fala disso, é quase impossível não falar sobre meritocracia e darwinismo social, uma vez que essas pessoas, para sobreviver da doença, elas precisam ter acesso ao tratamento, precisam ter acesso a uma saúde de boa qualidade, precisam ter acesso ao higiene básico. E ainda que a gente interpretasse a situação do Covid como um mecanismo regulatório, as condições seriam completamente injustas para grande parte da população. O próprio Brasil, como exemplo, é um país que a gente tem populações sem acesso ao saneamento básico, a gente tem populações sem acesso a uma saúde de boa qualidade, a gente tem grande parte da população marginalizada que é negra, que tem um histórico de minoria, de pressão social. A primeira morte por Covid-19 foi uma empregada doméstica que estava trabalhando e a patroa foi contaminada em uma viagem internacional e quando retornou contaminou a empregada, que veio a óbito. E aí, um estudo da Science, que saiu na Science, falando sobre o maior sofrimento de populações marginalizadas e as pandemias históricas, ela citou vários exemplos e mostrou como isso é real, como isso acontece. E aí me trouxe o questionamento, será que a gente está vivendo isso de novo? Será que, nesse momento, com o coronavírus, as populações marginalizadas também estão sofrendo mais do que as não marginalizadas? E eu trouxe uns dados de um estudo feito pela PUC do Rio. O primeiro gráfico é com dados gerais de óbitos e recuperados, separados por cor, que estão do lado esquerdo os brancos, do lado direito os pretos e pardos. Os brancos, de todos os casos, 37,93% foram a óbito e 62,07% foram recuperados, enquanto para pretos e pardos houve 54,78% de óbitos, mais da metade. Ainda com dados gerais, nesse gráfico a gente vê a proporção de óbitos por faixa de idade. Então, a linha azul representa os pretos e pardos e a faixa laranja representa brancos. E a gente pode ver que para todas as idades, a porcentagem de pretos e pardos que morrem é maior do que brancos. Quando esses dados são filtrados,
desconsiderando cor e considerando só o nível de escolaridade, as pessoas sem escolaridade, elas morrem, tem as taxas 3 vezes maiores em relação àqueles que têm o ensino superior. Então, a gente tem um contraste de 71,31% de morte dentro do sem escolaridade contra 22,54% dos que têm ensino superior. Quando a gente cruza os dados de escolaridade com cor, a gente vê ainda mais acentuado a realidade que essas classes sociais vivem. Então, a diferença para pretos e pardos sem escolaridade que morrem é quase 4 vezes maior do que a porcentagem de brancos que morrem com ensino superior. Então, e em todos os casos, todos os graus de escolaridade, o número de negros e de pretos e pardos que morrem é maior do que o número de brancos. Bom, esses números eles só ilustram a triste realidade que a gente vive no Brasil, e meu ponto com essa palestra era, na verdade, provocar em vocês o questionamento de que se, mesmo que a gente enxergasse a pandemia, que a gente enxergasse como maltos, que a gente pensasse que a pandemia foi um mecanismo regulador, claramente a gente não estaria sendo justo, não estaríamos todos saindo do mesmo ponto de partida numa corrida para lutar pela vida. E eu acho que isso a gente não deve enxergar dessa forma, como o Malthus propôs, mas o simples fato de extrapolar a realidade para uma competição pela vida, como eu fiz agora, demonstra quão desigual e quão injusta é a nossa sociedade. Aqui tem algumas das minhas referências. As dúvidas, se vocês tiverem alguma, pode deixar no chat, nos comentários, que a gente vai responder futuramente. E é isso, pessoal. Se alguém quiser falar comigo, meu e-mail tá aqui. Muito obrigada.